Olá, seja bem-vindo ao Medic Academy, seu ponto de encontro com a inovação cirúrgica. Hoje a gente vai mergulhar num dispositivo interessante, voltado para procedimentos ortopédicos em partes moles. Sabe, coisas como liberações de túneis, tipo síndrome do túnel do carpo, tenólises, neurólises. São cirurgias onde, nossa, a precisão tem que ser máxima, né? Para não encostar em nervos, vasos, estruturas super delicadas. Sem dúvida. A busca por mais segurança, mais eficácia é contínua na cirurgia. O ideal é sempre minimizar o trauma ali nos tecidos, né? Isso ajuda a diminuir a inflamação e, claro, facilita a vida do paciente na recuperação. E é exatamente aí que entra o kit que a gente vai discutir hoje. O Endodisc Pure Precision OAI, que tem o registro Anvisa 8260-364-9027. A nossa conversa aqui vai se basear na instrução de uso, a IFU, e também em literatura de apoio, para entender como ele se propõe a enfrentar esses desafios. Então vamos lá, pensando nesses procedimentos, né? Em túneis osteofibrosos, tendões, nervos, a dificuldade de acesso e a necessidade de preservar tudo ali em volta são grandes, certo? Impacta demais quando a visibilidade é ruim ou quando você precisa dissecar muito para chegar onde precisa. Bom, o risco de uma lesão acidental aumenta, né? Por isso que é tão importante ter abordagens que permitam ver direito e manipular com precisão, mexendo o mínimo possível nos tecidos vizinhos. E como é que esse kit Endodisc Pure Precision OAI entra nessa história? Quais são os componentes dele? Bom, o kit é composto por algumas peças-chave. Tem um expansor, um guia pro tenótomo, o próprio tenótomo, uma lâmina curva, um guia com trilho para essa lâmina, e uma capa estéreo para o ultrassom. E o ponto alto que você mencionou antes da gente começar é que quase tudo ali é sonovisível, é isso? Exato. Essa é a característica central. Todos os instrumentos metálicos, o expansor, os guias, o tenótomo, a lâmina, eles são sonovisíveis. Isso quer dizer que foram feitos para aparecer bem na imagem do ultrassom durante a cirurgia. E isso, claro, permite que o cirurgião guie os instrumentos em tempo real. É um avanço para a precisão, né? Especialmente quando você está trabalhando ali pertinho de nervos e vasos. Basicamente, transforma uma área que poderia ser um ponto cego num campo visualizado. Faz sentido. E para quais tipos de cirurgia ele é indicado segundo o fabricante? As indicações são bem focadas em partes moles. Liberação de túneis, sejam osteofibrosos ou só fibrosos, liberação de tendões, tenoplastias, também neurólises, microneurólises, tenólises, fasciotomias e até para a coleta de enxerto de partes moles. É uma gama interessante. E como ele funciona na prática? Dá para explicar de um jeito simples? Claro, basicamente depois de fazer um pequeno portal de acesso, o cirurgião usa o expansor e o guia para criar e alargar o espaço onde vai trabalhar. Aí, dependendo do que precisa ser feito, para cortar um tendão, uma tenotomia, ou fazer um debridamento, ele insere o tenótomo sonovisível dentro do guia e faz o corte ou a limpeza sempre olhando no ultrassom. Entendi. E se for para liberar um túnel, como o do carpo? Aí o caminho é um pouco diferente. Usa-se o outro guia, aquele com trilho, que também é sonovisível. Então, a lâmina curva, que também aparece no ultrassom, desliza por esse trilho para cortar a estrutura que está apertando, tipo o ligamento transverso do carpo. E tudo isso, claro, sobre visualização direta do ultrassom. A capa estéreo que vem no kit é para poder usar o transdutor do ultrassom ali no campo cirúrgico sem problemas de contaminação. Perfeito. Agora, conectando as pontas, como essas características todas, na prática, podem ajudar o cirurgião e beneficiar o procedimento em si? Bom, a sonovisibilidade é o grande diferencial, né? A literatura de apoio que a gente consultou, ela sugere que a cirurgia guiada por ultrassom pode sim oferecer mais precisão e controle do que técnicas às cegas ou que dependem só de palpação. Ver o instrumento e onde ele está indo em tempo real, isso busca aumentar a segurança. E o design dos guias, da lâmina, eles têm um papel também. Com certeza. O design deles foi pensado para facilitar o acesso a essas áreas mais complicadas, sabe? Diminuindo a necessidade de fazer cortes grandes ou de dissecar muito tecido.
Os guias funcionam como um túnel protetor, direcionando o instrumento de corte e, ao mesmo tempo, ajudando a proteger o que está em volta. Isso está bem alinhado com os princípios de cirurgia minimamente invasiva, né? Minimizar trauma, proteger estruturas nobres. A literatura sobre técnicas guiadas reforça essa importância. Então, o objetivo final é ter um procedimento mais controlado, é isso? E talvez mais seguro? Exatamente, a proposta é essa. Combinar um acesso otimizado com a visualização pelo ultrassom para aumentar a precisão, reduzir o risco de uma lesão iatrogênica e, por consequência, diminuir o trauma nos tecidos. E isso tudo pode levar, sim, a melhores resultados e, quem sabe, uma recuperação mais tranquila para o paciente. É um jeito de refinar a abordagem cirúrgica para esses casos mais delicados. É super importante lembrar também, né, que é um produto estéril, de uso único, não pode reprocessar de jeito nenhum e, claro, só pode ser usado por médicos habilitados e que receberam treinamento específico na técnica. Correto. São pontos cruciais de segurança de boas práticas médicas. Fundamental ressaltar. Resumindo, então, o kit Endodisc Pure Precision OI se posiciona como uma ferramenta desenhada para dar ao cirurgião mais controle visual, mais precisão nesses procedimentos delicados de partes moles, integrando o ultrassom ali na hora da cirurgia. Sim, e isso reforça como a inovação contínua em dispositivos médicos é importante, né? A tecnologia não para de evoluir para tentar tornar os procedimentos mais seguros e eficazes. Fica até uma reflexão, né? Como a gente pode continuar usando a tecnologia para superar os desafios que ainda existem nas cirurgias mais complexas. Fica o convite para os profissionais de saúde que nos ouvem. Se o tema interessou, busquem mais informações sobre o kit Endodisc Pure Precision OI e continuem conosco aqui no Medic Academy para mais conversas sobre as inovações que estão moldando o futuro da cirurgia e do tratamento da dor. Medic Academy, seu ponto de encontro com a inovação cirúrgica.